Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vim falar com você sobre aquele projeto de ficar um ano sem televisão e como é que foi, como é que tá agora e falar um pouquinho sobre o projeto, né? Então, antes de falar do projeto, eu queria falar pra vocês que na época que eu era recém-casada com o Guto, a gente morava em Florianópolis, a gente ficou um tempo sem televisão. Eu não lembro quanto tempo foi, tá? Mas foi mais de um ano, com certeza. E a gente viajava bastante, trabalhava muito o dia inteiro. Chegava em casa de noite, tal, aproveitava, jantava, namorava. Era outra vida, né, antes dos filhos. E a gente acabava não assistindo muito televisão. Primeiro, assim, ó, eu sou uma pessoa muito impressionável, sabe? Eu não assisto, mesmo com televisão, eu não assisto jornal com noticiário, assim, que fala da realidade, mas que fala de mais desgraça do que coisas boas, né? E então eu fico muito impressionada com as coisas ruins que eu vejo. E eu fico assim até achando que vai acontecer comigo, sabe? Não é uma neurose, assim, porque não atrapalha a minha vida, sabe? Eu saio de casa e tudo. Mas eu fico muito assustada, sabe? Então se eu vejo algum caso de, sei lá, violência contra criança, sequestro, assaltos, eu fico muito impressionada e eu fico com muito medo, assim, de assaltos e coisas assim. Então, assim, eu evito ver esse tipo de notícia, sabe? Eu evito ver esse tipo de reportagem, de programa que fala isso. O que eu gosto de assistir na televisão é seriado, né? Filmes e programas assim descontraídos. Que pode ser um besterol, assim. Até de casamento eu gosto, de parto, coisas assim, coisa de mulherzinha, sabe? Então, assim, primeiramente eu gostaria de dizer, como a gente ficou um tempo sem televisão, eu achei muito legal, eu gostava de ficar sem televisão. Quando eu propus essa ideia aqui em casa, não foi pensando num sacrifício, né? Não foi assim, eu não quero sacrificar, tipo, a minha vida, nem a vida da minha família, né? Então, assim, tem muitas leitoras, elas ficaram impressionadas com o fato de eu não ficar sem televisão. Ai, meu Deus, mas coitados dos teus filhos. Só porque tu não quer mais ver televisão, eles não vão poder ver televisão. Não, tipo, sim, né? É isso. Mas não, eu não acredito que é um sacrifício, sabe? Nem coitados deles que eles não vão ficar sem ver televisão. Então, assim, foi tudo uma coisa equilibrada, tá? E eu vou contar melhor um pouquinho pra vocês. Então, vamos assim, por partes. Agora, por que eu resolvi fazer esse projeto de um ano sem televisão? O Antônio, quando o Caetano tava ali com uns 5 meses, mais ou menos, ele tava super viciado em televisão, tá? E como ele já tinha 4 anos, ele mesmo levantava da cama, vinha pra sala e ligava a televisão, escolhia o canal e assistia o que ele queria. Só que assim, quando é durante o dia, tudo bem, né? Ele pode assistir um pouco de televisão, pode brincar, pode fazer várias coisas que ele quiser fazer. Mas quando foge do horário normal de uma pessoa assistir televisão, eu comecei a ficar preocupada. Ele começou a acordar às 5 da manhã, mais ou menos. E aí ele vinha pra sala e ligava a televisão e queria ver televisão. Só que assim, o pior de tudo é que a gente não via na hora, 5 da manhã. Aí eu tava dando um mamar pro Caetano, por exemplo, às 6 da manhã, 6 e meia. E quando eu acordava, eu me levantava pra pegar uma água, ele tava vendo televisão com uma cara de zumbi, uma olheira pior que a minha. E, tipo assim, vendo um desenho na TV, sabe? E aí, meu Deus, Antônio, o que você tá fazendo acordado? Eu perguntava pra ele, né, o que ele tava fazendo acordado. E aí ele tinha acordado porque ele queria ver televisão. E aí eu percebia que, assim, se eu deixasse, ele ficava o dia inteiro na televisão. Claro que ele tinha a escola de tarde, mas então ele queria assistir televisão desde a hora que ele levantava de madrugada, a manhã inteira. Aí depois, quando voltava da escola, eu já queria ver televisão. E queria ver televisão até super tarde, assim, até quando ele não se aguentava mais acordado, que ele dormia na frente da televisão, pra ele era assim. E como eu tava com a rotina do Caetano e muito cansada, assim, né? Fisicamente, porque eu não dormia muito, né? Me levantava muitas vezes de madrugada. Aí tinha chovido um tempo antes, assim, e tinha estragado a televisão do quarto, um raio no prédio. E o prédio não tem para-raio, então estragou o ar-condicionado da televisão. Então a gente já tava sem uma televisão. E aí, o que eu peguei? Eu tirei a televisão da sala da tomada, que é atrás, assim, que ele não enxerga, né? E falei, um dia ele acordou e foi ligar e não conseguiu. Daí eu falei, filho, então acho que estragou que nem a TV do quarto da mãe e do pai. E aí ele acreditou naquilo, né, que tinha estragado a televisão. E eu pensei, vou deixar um tempo assim, né? E aí, que eu tava conversando com o marido e eu falei,
ah, amor, de repente a gente fica um tempo sem TV, vamos tentar ficar um ano sem TV e tal. Eu acho um ano um tempo significativo, então eu falei um ano, mas poderia ter sido 6 meses, ou um mês, ou 2 meses, enfim. Eu falei um ano porque realmente eu queria ficar um ano, eu queria que o Caetano não assistisse TV tão cedo e, e queria que o Antônio parasse com essa mania, com esse vício, porque é um vício, né? De ligar a televisão, de acordar super cedo pra ver televisão. Aí tá, começamos e tal, e foi bem tranquilo, sabe? Eu também abri mão de assistir muita coisa na televisão e liberei assim Netflix. Daí eu falei, então quando já que a gente tá sem TV agora e tal, tu pode assistir um desenho, 2 desenhos no Netflix, tal. Porque 2 desenhos dá mais ou menos 1 hora de televisão. Então ele assistia uma meia hora de manhã e meia hora quando eu voltava da escola. E aí eu comecei a assistir alguns seriados também, assim, o Caetano dormia, às vezes eu assistia um pouquinho e tal. Foi assim. Só que o que aconteceu? Eu acho que os primeiros meses foram bem tranquilos, assim, eu não tava sentindo muita falta. Porque realmente é uma correria do dia a dia e às vezes a gente nem consegue, né? Quem assiste TV mesmo são eles, não é a gente. Então, quando que eu parei assim, não, preciso de uma TV de novo, foi o seguinte. Daí o que aconteceu? Essa televisão que eu tirei da tomada era uma TV bem antiga, daquelas TVs que tem uma parte atrás, assim, sabe? Tipo, não é TV de fininha, de LED, de plasma, não era essas TV assim. Era aquela TV bem antiga, do tempo dos nossos pais, sei lá. E aí essa TV tinha uma pessoa que eu conhecia, que ela fazia um serviço aqui no prédio e tal. E eu falei, não, tu tá precisando de uma televisão, leva minha TV. E dei minha TV pra ela, assim. Porque eu queria, vou mandar pra consertar. Falei pro Antônio, né? E aí, vou levar pra consertar e tal, um dia vai trazer. Só que o meu objetivo era mesmo ficar sem televisão. E aí, quando foi as férias do Antônio, da escola, daí eu surtei, né? Porque era o dia inteiro com ele. E assim, ele queria ver TV 1 hora, ou queria ver um desenho no Netflix, e eu também queria ver, sabe? E aí o Caetano também começou a ficar maior e dormir menos, então não tinha mais tempo pra mim, assim. E aí eu comecei a incomodar o marido. Não, amor, ele vai ficar, sei lá, acho que era 3 meses de férias. Porque na escola do Antônio, como não é turno integral, ele fica de férias, tipo, de dezembro até março, sabe? É muito tempo. 2 meses e meio, sei lá. E aí eu falei, não, amor, vou precisar de uma televisão agora. E aí, não me lembro quando que foi, tá? Se foi... eu tô rindo muito, né? Porque eu não lembro quando foi mesmo. Mas se foi no final do ano, sei lá, se foi antes do Natal, ou se foi um pouco depois. Mas foi antes das férias dele acabar. Que eu falei, a gente vai comprar uma televisão agora. E aí a gente comprou uma TV, desde então, e a gente assiste TV. Só que depois de tanto tempo sem TV, todos os dias, esse vício do Antônio acabou, sabe? Ele não vê mais TV todos os dias, ele não acorda mais pra ver TV. E aí, agora tá bem tranquilo, tá bem controlado. Então assim, ele assiste um pouco de TV de manhã e ele sabe que quando ele volta da escola ele pode assistir um desenho, assim, e depois tem que ir jantar, tomar banho, historinha e cama, sabe? Então, hoje eu vejo diferença, assim, como ele não assiste mais tanta televisão, ele não fica mais tão ligado, tão elétrico, ele dorme mais cedo. E ele também acorda um pouco mais tarde do que ele acordava, ele não acorda às 5 da manhã mais, sabe? Então, assim, essa é toda a situação que aconteceu. Sim, eu gostaria de ter feito 1 ano mesmo sem televisão, mas, tipo, eu não conseguia, eu não resisti, foi minha vontade mesmo, não preciso de uma televisão. E assim, e aí foi essa história, assim. Eu não tenho nada contra a televisão, tá? Pra criança, mas eu acho que tem que ser uma coisa controlada. E o que aconteceu quando eu percebi que ele tava acordando muito cedo e assistindo TV até muito tarde, eu percebi que eu perdi o controle, sabe, da situação. Eu falava pra ele todos os dias, não, Tânia, tu não pode acordar tão cedo pra assistir televisão. E no outro dia ele acordava cedo igual. Então eu vi que eu não tinha mais controle, porque ele levantava, ele ligava a televisão e botava o canal que ele queria. E eu não ia ver. Se eu não tivesse acordado, eu não veria ele acordar às 5 horas. Então só quando eu via numa mamada que eu via. E aí, então, foi isso. Eu achei melhor tirar mesmo, como já tinha uma estragada, era fácil enrolar e ele dizer que tinha outra estragada também. E aí foi assim que aconteceu toda a história da televisão. Então, assim, agora a gente tá com TV, mas tá tudo super controlado, assim. Então, espero que vocês tenham entendido toda a história da televisão, como foi o projeto de ficar 1 ano sem TV, só que na verdade foram acho que uns 5 meses, mais ou menos, sem televisão, mas
Foi bem interessante, quem sabe um dia eu volte com esse projeto, né? Depois que eu terminar todos os meus seriados. Então é isso, gurias. Desejo um ótimo final de semana pra vocês, tá? E então tá, consegui ver os 2 vídeos numa semana, nem acredito. Beijo, tchau, tchau.